Então fala você ligado aqui no canal. Sou Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Não por isso que é uma parte do vídeo, aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se. Clica uma vez nesse botão, tá escrito, pô, tem muita gente assistindo o vídeo aqui esquecendo de se inscrever, pô. Dê essa moral aí, se inscreve uma vez, só clicou uma vez aí, o botãozinho vai brilhar para você, ponto, tá escrito, deixe seu like também, porque ajuda e ajuda demais aqui no canal e habilite o sino das notificações. Valeu, rapaziada? Antes de falar sobre o Vasco, eu vou falar sobre a PagBet, parceira aqui do canal. Na PagBet você consegue apostar com apenas R$ 1. Aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo aqui, tem o cupom promocional da PagBet aqui do canal, tá certo? Se inscreve na PagBet, ajudando a PagBet, você vai estar ajudando aqui no canal também. R$ 1, quase nada para você, mas aposte sempre com muita responsabilidade. Hoje tem jogo, amanhã todo dia tem jogo lá na PagBet. É muito legal. PagBet, acertou, tá pago. Ó, o link fixado aqui no primeiro comentário com o cupom aqui do canal Vasco Connection, beleza? Bom, temos muitos assuntos para a gente tratar nesse vídeo de hoje aqui. Quem vai substituir o Paulinho para o jogo contra o Fortaleza? O Vasco volta hoje aos treinamentos no CT Moacir Barbosa, na Cidade de Deus. Eu fiz uma pergunta, né, para um grande amigo nosso, Emerson Rocha, que vai falar daqui a pouco aqui, qual seria o time ideal ou o jogador ideal para substituir o Paulinho para o jogo contra a equipe do Fortaleza. Antes dos outros assuntos, eu trago o Emerson Rocha para falar sobre esse jogador. E desde já peço a sua opinião aqui embaixo. Fala comigo, Emerson Rocha. Fala, meu parceiro Eduardo, e a todos ligados aqui no Vasco Connection, Emerson Rocha do canal Atenção Vascaínos, trazendo aqui a minha opinião sobre o time ideal do Vasco, mas a gente tem que primeiro fazer uma ressalva importante, porque para o jogo contra o Fortaleza, o Vasco tem um desfalque de peso. O meio-campo Paulinho recebeu o terceiro cartão amarelo contra a equipe do São Paulo e não vai para essa próxima partida. E por isso eu faria apenas uma mudança nesse time para o jogo. Colocaria o Marlon Gomes um pouco mais atrás para jogar no meio-campo ao lado do Zé Gabriel e do Praxedes, e o Rossi, que deve voltar o time contra o Fortaleza, colocaria lá no ataque. Apenas essa mudança. Já para o time ideal, tem algumas situações que a gente tem que ficar de olho. Por exemplo, a lateral direita, Puma Rodrigues ou Paulo Henrique. No meio-campo, colocaria o Praxedes, o Payet. Lá no ataque, outros jogadores poderiam ser escalados. Olha, ao meu ver, o time ideal do Vasco seria o seguinte: goleiro Léo Jardim, na lateral direita eu ainda aposto no Puma Rodrigues. Todo mundo vai me bater em relação à reclamação, mas eu acredito que o Puma Rodrigues é mais jogador que o Paulo Henrique, mas é aquela situação. Se colocar o Paulo Henrique não tem problema nenhum, sem problema de discussão, é apenas pela questão de opinião. Na zaga, Medel e Léo com o Piton na lateral esquerda. Aí sim o meio-campo. Zé Gabriel, primeiro volante, não tem jeito, só tem ele. E aí colocaria outros jogadores para poder fazer uma função de mais correria. Eu colocaria o Paulinho com o Marlon Gomes. Eu deixaria o Praxedes de fora. Lá no ataque, eu colocaria Gabriel Peck de um lado, Rossi do outro e o Verratti lá na frente. Esse é o time ideal do Vasco. Dependendo da situação do próprio Payet, se ele estiver bem fisicamente, aí sim, ele estando bem fisicamente, eu tiraria o Gabriel Peck e colocaria Dimitri Payet como titular do Vasco lá no ataque, ao lado de Rossi e Verratti. Esse é o ideal do time do Vasco. Tendo o Payet 100%, estando bem fisicamente, eu colocaria ele como titular. Até por ser o maior salário, não dá para poder contar apenas com ele no banco de reservas. Esse seria o meu time ideal, Eduardo, para vocês ligados aqui no Vasco Connection. Tamo junto, um abraço, valeu, fui! E aí, gostaram? Então, deixe sua opinião aqui embaixo, então, mais uma vez, falando aí sobre... Pô, Eduardo, eu prefiro jogador A, jogador B. Tá aí, eu vou muito na linha do Emerson, porque acho que o Puma, tecnicamente, melhor do que o Paulo Henrique na lateral direita. Mas assim, gente, se o Paulo jogar, vamos apoiar, não tem essa não. Acho que vale o melhor para o Vasco. O Ramon Dias tem dado excelentes treinamentos, cobra muitos jogadores. E é isso, acho que para o Vasco virar essa chave vai precisar continuar realmente nessa pegada, nessa situação de busca, né? Busca do melhor jogador para posição, tá certo? Então, tá aí a questão envolvendo o Medel também me chama atenção, porque é um jogador que eu vi alguns comentários ontem, olha,
eu prefiro preparar melhor, descansar o Medel para o jogo, para o clássico, né? Contra a equipe do Flamengo, e não, de repente, o Medel vem de viagem, chega cansado, de repente o jogador entra, se machuca, existe o desgaste, né? Físico também, mental. Então eu vou muito nessa linha também. Eu acho melhor segurar um pouquinho o Medel, segura aí para, enfim, para o jogo contra o Flamengo e deixa o Maicon ali. O Maicon também tem jogado bem, tá? E essa é só a minha opinião e sempre daquele jeito, né? Pedindo o seu comentário. O Vasco, eu tô vendo algumas pessoas reclamando sobre as verbas do Vasco, né? Dinheiro do Vasco. Hoje entra mais outros 7 milhões na conta do Vasco, vindos da 777. Todos sabem aqui que a 777 fez o aporte na sexta-feira. Porém, lá nos Estados Unidos, ontem, segunda-feira, é feriado. Então, o Emerson Rocha trouxe essa informação, eu achei muito pertinente, trouxe através do Twitter dele. Eu falei, como foi feriado na segunda-feira nos Estados Unidos, a expectativa é que caia hoje os outros 7 milhões de dólares que já foi feito, os trâmites bancários, está tudo certo. Então, falta só compensar esse dinheiro aí na conta do Vasco e tá tudo certo, beleza? Então, assim, o Vasco já tem o planejamento, o Vasco já tem a grana do planejamento, tá tudo certo. O Vasco é um clube hoje, graças a Deus, em dia financeiramente falando. Eu acho que esse é um assunto superado. A gente tem que prestar atenção no campo, tá? O campo chama atenção. Precisamos realmente recuperar no Campeonato Brasileiro, continuar nessa batida. O Vasco teve um primeiro turno tenebroso do Campeonato Brasileiro, então o segundo turno ele tem que ser quase que impecável, sabe? O Vasco tá ali, tá na luta, é um ponto só que enfim, o Bahia tá ali, é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento, com 28 pontos, o Vasco tem 27, então vai ser tranquilo pro Vasco sair. É uma vitória, tá? Para sair da zona de rebaixamento é uma vitória. E outra coisa aqui, os times ali, tem Corinthians, Cruzeiro, gente, ó, Cuiabá, são times que muito abaixo tecnicamente do Vasco, falando um futebol muito pior do que o Vasco. Realmente é uma situação que me chama atenção. É claro que o Vasco não ia resolver esse problema de um time, mandar um time inteiro embora, trazer um time totalmente novo, sabe? Muitos jogadores iriam dar errado, outros certo e tal. E vamos ter mais correções de rota até o final do ano, para que sim, ao ano que vem eu acho que as coisas, a tendência é que tudo melhore ainda mais para esse time do Vasco, o elenco do Vasco, e aí sim eu acho que o Vasco volta a disputar firme, né, as competições nacionais e até internacionais, que o Vasco pode voltar a disputar, por exemplo, uma Sul-Americana, tá certo? O Vasco esse ano, só do patrocínio de camisa, tô falando de camisa, né? O clube de 60 milhões é o maior da história do clube, né? E esses 60 milhões é uma grana que entra pela primeira vez também, assim, durante a minha vida inteira, que entra sem bloqueio nas contas do clube. Sem bloqueio. Sem aquela coisa, bloqueio dia sim, dia não. Nós sofremos aí durante 30 anos com esses bloqueios, sabe? Judiciais na conta, ex-jogadores cobrando, empresas cobrando. E hoje o Vasco não existe isso mais dentro do Vasco, tá certo? Então, isso tem que ser enaltecido. Então, 60 milhões por ano só de patrocínio, só do patrocínio do Vasco. Ou seja, a receita do Vasco realmente é muito alta, tá certo? Deixa eu falar sobre, mais uma vez aqui, sobre o Payet. Tem muita gente aí falando sobre o Payet, tô vendo alguns comentários e tal. Olha, gente, nem nos melhores sonhos, tá? Isso aqui é um papo muito reto. Eu, Eduardo, você aí do outro lado, quem disser que, Eduardo, não. O cara é acima da média, sim. É craque, sim. Tudo bem, precisa entrar em forma, precisa... Em forma não, né? Ele tá magrinho, acho que é ritmo de jogo, sabe? Isso é tudo muito normal. No jogo contra o São Paulo eu já vi, sim, uma evolução, sabe? Eu escalaria o Payet como titular nos próximos jogos do Vasco daqui para frente, sabe? Com o Paulinho, com o próprio Marlon. Eu acho que o Praxedes está perdendo espaço por conta do futebol que o Marlon vem apresentando, porque o Marlon joga na posição do Praxedes. Marlon Gomes joga na posição do Praxedes. É um jogador de muita habilidade, é um jogador de passadas largas e tem um ótimo passe. E chega muito bem na linha de fundo. Então, acho que o Praxedes hoje tem, sim, a posição
ameaçada no Vasco, tá certo? Então, essa é só a minha opinião. Quero sempre a de vocês aí do outro lado. Outro jogador que volta, né, para o time titular é o Rossi. Rossi é um atleta realmente que chama atenção, né? Depois que o Rossi saiu do time, houve uma queda drástica no time do Vasco, né? Na questão, o futebol do Vasco evoluiu, para ser mais exato, com a saída do Rossi do time. Então, assim, chama muita atenção. Então, ele tá treinando bem, né? Na verdade, vamos ver hoje, vou apurar algumas situações dentro do clube, vamos ver como é que tá a questão dos treinamentos, horários de treinamentos. E é isso. Até terça-feira que vem, treinamentos puxados, pesados, muitas repetições e vamos com tudo, gente. Tem que vencer, não tem tempo para negociar resultado com a equipe do Fortaleza, principalmente aqui em São Januário, né? O nosso Caldeirão. Enfim, é vitória do Vascão da Gama, tem que vencer o jogo para sair de vez dessa situação. Faltam 12 rodadas. Acredito demais que o Vasco vá, né, sair dessa situação delicada no Campeonato Brasileiro. Gente, daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso gigante. Se inscreve mais uma vez aqui embaixo, deixe seu like aí, pega o link do vídeo, compartilha com geral, grupos de Telegram, WhatsApp, Instagram, Facebook, manda para todo mundo, porque isso aqui é muito Vasco da Gama. Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.